Distinção entre inconstitucionalidade parcial com redução de texto, horizontal ou quantitativa, e inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, vertical ou qualitativa. Na linha dos constitucionalistas portugueses Rui Medeiros e Carlos Blanco, a decisão de inconstitucionalidade parcial pode ser a. Inconstitucionalidade parcial horizontal ou quantitativa, parcial com redução de texto, pode atingir parte correspondente a uma das disposições do texto ou mesmo só um período ou frase do respectivo texto. Veja que aqui o texto é objeto do efeito ablativo, ou efeito de redução do texto. Declaração de inconstitucionalidade com redução de texto. É horizontal, pois incide sobre o horizonte do texto suas expressões e palavras. B. Inconstitucionalidade parcial vertical ou qualitativa, parcial sem redução de texto. Pode afetar a dimensão do conteúdo do dispositivo, uma norma que se extrai do texto. Veja aqui, meu filho, que neste caso a eliminação incide sobre sentidos normativos ideais, preservando-se o texto. Inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Lembra aqui, ó. Norma não se confunde com o texto, mas é o resultado da interpretação. Por isso, é possível reconhecer a inconstitucionalidade de apenas uma das interpretações possíveis, mantendo-se incólume o texto normativo. É vertical, pois se aprofunda sobre os sentidos interpretativos extraídos do texto. Declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto versus interpretação conforme a Constituição. Sentenças interpretativas. Com base em Carlos Blanco, é possível classificar as sentenças interpretativas em dois tipos de decisões. A interpretação conforme a Constituição. B. Inconstitucionalidade parcial qualitativa sem redução de texto. Trata-se de duas variantes das sentenças interpretativas que constituem faces da mesma moeda. Porém, existem semelhanças e diferenças. 1. Semelhança. Ambas são operações interpretativas próprias do controle de constitucionalidade que pressupõem a não aplicação de um sentido inconstitucional de uma norma. É possível apontar os seguintes pontos em comum. Incidem sobre normas polissêmicas ou plurissignificativas, somente dispositivos normativos que permitem várias interpretações e extração de vários significados permite o uso de sentenças interpretativas. Redução das interpretações ou sentidos interpretativos determinam, direta ou indiretamente, quais as interpretações válidas e inválidas de um determinado preceito. Assim, as interpretações inválidas serão tidas como inconstitucionais, devendo ser excluídas do resultado interpretativo do texto, embora este permaneça inalterado. O que se exclui é uma determinada interpretação, não o texto em si. Ausência de alteração no texto normativo. Em ambos os casos, o texto não sofre redução, permanece exatamente o mesmo. 2. Distinção. A interpretação conforme a Constituição equivale a um pronunciamento de rejeição do pedido de inconstitucionalidade. A decisão reconhece a norma como compatível com a Constituição se interpretada daquela forma, ou seja, trata-se de uma decisão de constitucionalidade. Por sua vez, a declaração de inconstitucionalidade parcial qualitativa, sem redução de texto, constitui uma decisão de inconstitucionalidade. Declara a inconstitucionalidade da norma se interpretada em determinado sentido, isto é, tal sentido interpretativo é inconstitucional. Esta distinção é relevante, por exemplo, para efeito da aplicação da cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição. A interpretação conforme a Constituição, por ser uma decisão de constitucionalidade, não exigiria, em tese, a cláusula de reserva de plenário. Isso em sede de controle difuso. Porém, no âmbito do controle abstrato e concentrado, ADI, ADC e ADO, os artigos 22 e 23 da Lei 9.868 de 99 exigem, para decisão de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, presença de pelo menos 8 ministros e decisão por maioria absoluta, 6 ministros, sob pena da decisão ser destituída de eficácia vinculante.
3. A autonomia da interpretação conforme a Constituição e da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. A maioria da doutrina, exemplo de Canotilho e Gilmar Mendes, defende que a interpretação conforme a Constituição tem relevância e autonomia como espécie de decisão interpretativa ao lado de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Por isso, não se confundem. Para Gilmar Mendes, a autonomia da interpretação conforme a Constituição e da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto restou expressamente reconhecida pelo parágrafo único do artigo 28 da Lei 9.868 de 99, com eficácia geral obrigatória e os efeitos vinculantes para ambos os casos. Por isso, atualmente, parece inevitável reconhecer esta autonomia, não somente em razão da previsão legal, mas também pelo disposto no parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição da República. Contudo, meu brother, o STF nem sempre utiliza destas técnicas decisórias de forma autônoma.